Vamos abrir o nosso coração para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida nesta noite. Eu quero convidar você a se esvaziar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pessoal, abre a Bíblia de vocês aí. Salmo 26, para quem tem a Bíblia da Ave Maria, Salmo 26. Algumas Bíblias é Salmo 26, outras Bíblias é Salmo 27. Quem tem a pastoral é Salmo 27. Então é Salmo 26. Para quem tem Ave Maria, 26, versículos de 9 a 10. Quem tem a pastoral, 27. Quem tem a outra Bíblia, você vai ter que dar uma olhada aí, tá? Mas é Salmo 26, vamos lá. Um tema muito importante hoje, que é a cura da rejeição, tá? Que é a cura da rejeição. Primeiramente eu quero falar uma frase do Papa Francisco. Felicidade não é ausência de problema. Forte. Todo ser humano busca a felicidade. E toda a felicidade nasce da amizade com Jesus. Eu vou ter mais algumas coisas, mas porque é cura interior. É cura da rejeição. Primeira coisa, gente, felicidade não é ausência de problema. Quem quer ser feliz não quer dizer que não vai ter problema, mas é ser feliz apesar dos problemas. E olha que frase bonita. Todo ser humano busca a felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. Mas muitas vezes nós estamos buscando a felicidade onde nós não vamos encontrá-la. Toda a felicidade, o Papa Francisco vai dizer que nasce da amizade com Jesus. Gente, não existe felicidade sem Jesus. Não existe felicidade sem essa intimidade com o Senhor, desse contato com Ele, dessa vida de oração. Porque eu e a Cristina, você pode ver que a gente fala muito sobre cura interior, sobre relacionamento. Tem gente que pode falar que são coach. Não, nós não somos coach. Nós somos pregadores da palavra de Deus. E tudo pelo Espírito Santo, viu, gente? Nós não acreditamos que haja cura sem Jesus. Nós não acreditamos que haja cura sem o Espírito Santo. Sim, é preciso um mover nosso, é preciso nós sairmos do nosso lugar, tomarmos uma atitude, mas é nessa atitude que nós precisamos trazer Deus para isso. Então a cura interior, ela nasce da intimidade com Jesus. O Papa vai dizer, Deus quer que nós sejamos felizes aqui ainda neste mundo. Não existe felicidade sem Deus. Não existe felicidade sem Deus. E viver amizade com Jesus, viver em felicidade com Deus, não é simplesmente falar, eu vou na missa, eu vou na igreja. Porque o Papa Francisco, o Papa Francisco, ele trouxe uma frase assim uma vez que marcou muito a minha vida. Nós corremos o risco de nascermos na igreja, sermos batizados na igreja, primeira comunhão na igreja, crismados na igreja, casados na igreja, morrermos na igreja e acordarmos no inferno. Porque simplesmente fomos à igreja e não fomos, fomos à igreja e não fizemos um contato, não tivemos um relacionamento com Jesus. E a igreja não estava dentro de nós. E a igreja não estava dentro dele, porque a partir do momento que a igreja está dentro dele, Jesus também está. Então, a felicidade é uma vivência com Jesus Cristo. É uma experiência. Vou falar outra coisa para você. O maior manual de cura interior que existe é a palavra de Deus. O maior manual de cura interior que existe é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos cura.
A palavra de Deus, ela nos liberta. Nós precisamos ler a palavra. Porque a palavra, ela precisa ser adorada. A palavra é Deus. Na palavra Deus nos fala. Na palavra Deus nos orienta. Como nós vamos conhecer Deus se nós não lemos a palavra de Deus? Fala, mas Deus não fala comigo, mas nós lemos a palavra de Deus. Gente, não existe cura interior sem a palavra. E tanto que toda vez nós lemos a palavra de Deus. Todas as vezes nós lemos a palavra de Deus. Então a cura, seja um versículo, né? A cura interior, ela nasce da vivência da palavra, do relacionamento da palavra. Ou seja, do relacionamento com Deus. Da intimidade. Ele falou tudo agora. Salmo 26, 9 ao 10. Então vamos pegar o 9b, tá? Então vamos lá. Vós sois o meu amparo, não me rejeiteis, nem me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Olha que lindo. Vós sois meu amparo, não me rejeiteis, nem me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Se meu pai e minha mãe me rejeitarem, me abandonarem, o Senhor me acolherá. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Que Deus já possa começar trabalhando pelo poder desta palavra, curando o nosso coração, curando de toda a rejeição que nós tivemos dos nossos. Gente, e quem escreveu o Salmo foi Davi. E Davi, ele teve uma experiência com Deus. E Davi também teve uma experiência de rejeição. Eu quero que, quando eu for falando, que o Espírito Santo possa ir trazendo no nosso coração a minha vida e a sua vida, e Ele possa ir nos curando, e possa ir trabalhando. Ele possa já ir nos inquietando, né? Mexendo mesmo. Porque é muito importante. Não faça desse momento um momento qualquer. Coloque como algo assim, fala, não, se você sofreu rejeição na sua vida, se você, por alguma rejeiçãozinha que você sofreu, abra seu coração agora, não deixa que seja mais um momento de oração, que esse momento possa ser um divisor de águas na sua vida, porque tem gente que não consegue caminhar, tem gente que não consegue progredir na vida por conta de rejeição, por conta de uma rejeição que aconteceu lá no passado e que trava ela até hoje. Ela tem medo de falar, ela tem medo de se expressar. Por quê? Porque ela foi rejeitada, então ela criou esse bloqueio dentro dela, e para ela, tudo que ela for falar, ela vai ser rejeitada. Então, por exemplo, isso está impresso nela como se qualquer atitude que ela for tomar, ela vai ser rejeitada, ela vai ser reprimida, ela vai ser reprovada. Então abra seu coração essa noite, não deixa passar batido esse momento. Então, eu estava falando para vocês de Davi, né? Se a gente for lá no livro de Samuel, principalmente no capítulo 16, o Senhor falou com o profeta Samuel. Samuel vai para Belém, na família de Jessé, e unge o filho dele. Ele vai ser o rei de Israel. Avisou os sacerdotes, Samuel chegou, Jessé chegou com seus filhos, porque ele sabia. A hora que Jessé viu Eliabe, forte, vistoso, né? Ele falou, é esse. O Senhor falou para ele assim, o que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. Olha que bonito isso é para mim e para você hoje. As pessoas, elas veem a face, o que o homem vê não importa. O homem vê a face, mas Deus olha o coração. Deus olha o que você tem dentro de você. Deus olha para você. Vai guardando isto. Gente, aí veio o outro filho, não, mas não é esse. E vieram todos os 7 filhos de Jessé. E o Senhor falou, não é nenhum desses, eu reprovei todos desses. Gente, mas tinha ido 7 filhos, não tinha mais. Aí Samuel perguntou para Jessé, você tem mais filho? Ah, tem o Davi. Ele é pastor de ovelhas, ele está no campo. Então manda chamar ele lá. Olha, gente, olha a rejeição aí, né? Mandou chamar os filhos de Jessé, levou os 7 filhos e deixou Davi lá. Deixou Davi, não chamou Davi. Muitas vezes isso pode ser alguma coisa que tenha com a minha vida ou com a sua vida. Será que você já foi Davi uma vez?
Será que você já se sentiu rejeitada como Davi? Então Davi ficou lá. Mas Jessé mandou Samuel, então chama ele. Quando Samuel viu Davi, o Senhor falou: é este, unge. Gente, as pessoas não escolheram você. Deus escolheu você. Você é escolhido por Deus, você é amado por Deus, você é desejado por Deus. Eu já quero começar isso. Pode ser que muitas vezes também você ficou de lado, não foi nem tratado como um dos seus irmãos, como um dos seus. Mas Davi, ele sabia em quem ele colocava a confiança dele. E Davi foi ungido rei de Israel. A Cristina fez uma pergunta: será que nós já fomos Davi uma vez? Ficamos excluídos? Ou rejeitado, já se sentiu rejeitado por seus pais, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos? Será que você já passou por essa situação? Vai refletindo aí, gente. Davi era raquítico, Davi era mais novo, Davi era fraco. Um mero pastor de ovelhas, né? Então, não serve para guerra, não serve para ser rei, mas foi aquele que Deus escolheu. E Deus escolheu a mim e você também para sermos Davi. Mas para sermos Davi depois dessa unção. Porque Deus está derramando o óleo dele sobre mim e sobre você. Assim como o profeta Samuel derramou o óleo dele sobre Davi. O que eu sinto no meu coração é que Deus está derramando o óleo dele sobre você. E fala: Senhor, derrama o seu óleo sobre mim. O óleo da unção, da eleição. Gente, e Davi foi ungido e foi. Quando chegaram diante da guerra, diante do gigante Golias, depois vocês vão ler lá. Davi falou assim para o rei Saul: eu vou combater o Golias. Eu vou lutar. Saul falou: você? Como diz, você? Era um gigante. E Davi chegou e falou para o gigante: você combate em sua força, eu combate em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi venceu o gigante. Gente, é isso, nós somos eleitos. Vamos ler a Bíblia. José do Egito, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Os seus irmãos o jogaram num poço. Tem alguém que foi mais rejeitado, né? Mais humilhado do que José do Egito, porque tinham inveja dele, os irmãos dele, jogaram ele num poço, queriam matá-lo, depois venderam como escravo, e mentiram para o pai, falando para o pai que ele tinha morrido, que o animal feroz tinha comido. E José do Egito foi para o Egito. Na hora que José do Egito começava a se levantar, vinha outra paulada. Ele começava a se levantar, outra cacetada. Foi preso, foi para a prisão, ficou na prisão. E José do Egito se tornou o homem mais importante de todo o Egito, só abaixo do rei. E aqueles que o jogaram no poço vieram buscar ajuda nele, sem saber se era ele. Mas José do Egito, ele não se abateu. Por quê? Porque ele sabia da eleição de Deus, do propósito de Deus para a vida dele, né? Porque às vezes você está sofrendo hoje, você fala assim: nossa, Deus não está olhando para mim, Deus não está vendo o meu sofrimento. Como que Deus permite que aconteça tudo isso na minha vida? E Deus, acha que Deus não se preocupou com José? Mas não é, Deus tinha um propósito para tudo isso. Deus estava preparando José para o que ele tinha para ele lá na frente. É isso, gente. Você tem uma eleição, você tem um propósito. Fala: Senhor, os meus me rejeitam, a minha família rejeita, os meus amigos me rejeitam, mas eu sei que o Senhor não me rejeita. Qual é o seu propósito para a minha vida? O que o Senhor tem para mim? Gente, Deus tem para você o mesmo que Deus tem para Davi. Teve para Davi, Deus teve para José. Deus abençoou tanto Davi que Deus prometeu para ele que a descendência dele nunca mais sairia do trono. E veio o verdadeiro rei de Israel, que é Jesus Cristo, que é da descendência de Davi. É isso. O Papa Francisco, o Papa Bento XVI, quando ele era Papa, ele vai dizer: cada ser humano é o fruto de um pensamento de Deus. Você é o fruto de um pensamento de Deus. Repete assim: eu sou fruto do pensamento de Deus.
Cada um de nós é amado. Cada um de nós é querido. Cada um de nós, cada um é necessário. Nós somos fruto de um pensamento de Deus, anota isso. Gente, é importante que a gente se convença disso. Porque isso é uma verdade bíblica. Mas muitas vezes a verdade, a gente sabe que a Bíblia é a verdade, mas a gente muitas vezes não se convence daquilo que nós falamos, não se convence da verdade porque nós nos deixamos guiar pela emoção. Mas muitas vezes nós precisamos trabalhar na razão, na mente, para que nós possamos trazer para o coração. Por exemplo, eu sou uma pessoa trabalhando muito isso. Graças a Deus eu venci bastante. Eu tenho pavor de cobra. Se eu ver uma cobra na televisão, eu tenho medo. Agora, gente, eu preciso trabalhar a minha razão. O que uma cobra dentro de uma televisão, passando filmado numa televisão, vai poder fazer comigo? Né? Então a gente precisa trabalhar a razão. Né? Deus está falando, o Papa está falando. Né? Então nós precisamos disso. Você é alguém amado, querido e desejado por Deus. Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá, ela vai dizer que a pior doença que existe não é o câncer, não é a AIDS, não é a tuberculose, mas sim o não ser amado e desejado. Ou seja, o sentir rejeitado. Essa é a maior doença que existe. Gente, olha que forte, eu queria que você repetisse, amor. A pior doença que existe não é o câncer, nem a tuberculose, não é a AIDS, mas sim o não ser amado e desejado, ou seja, o sentir rejeitado. Eu quero que você faça uma experiência nesta noite a seguinte: se até hoje você se sentia rejeitado e tinha os seus motivos para isso, porque você realmente foi rejeitado, você não foi amado, eu quero que o Espírito Santo vá inquietando o seu coração. Se houve alguém aqui que foi rejeitado no ventre materno, se houve uma rejeição lá no ventre materno, que o Espírito Santo possa ir lá agora e possa te curar, te libertar, te amar. Que você sinta na sua vida agora os efeitos dessa libertação do Espírito Santo. Que seja libertação profunda. Então, gente, que o Espírito Santo possa trabalhar isso em você. Porque realmente é uma dor, é difícil. O pior trauma que existe é da rejeição. Porque da rejeição se nascem outros traumas. Se nasce o complexo de inferioridade, se nasce o medo, se nasce tantas outras coisas. Mas hoje você está descobrindo uma coisa. A experiência de Davi. Davi leu a experiência dele. Se meu pai e minha mãe me abandonaram, o Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. O Senhor está te acolhendo. A Cristina, ela falou uma coisa muito interessante. A rejeição, ela é muito poderosa. Nós deixamos de fazer inúmeras coisas pelo medo de sermos rejeitados. Quantos de nós temos medo de fazermos as coisas? Ela nos trava, porque nós temos medo da rejeição. Nós temos medo da opinião do outro, do que o outro falar, a pessoa vai me rejeitar. A gente vai perceber no dia a dia, pessoas que têm dificuldade de pedir informação, pessoas muitas vezes têm medo de pedir informação, de falar algo, de pedir algo, de chamar alguém para dançar, de oferecer algo, pelo medo de ser rejeitado. E eu gostaria até de partilhar um pouquinho com vocês, porque, gente, eu sou um tipo de pessoa que eu fui muito, sabe, eu sofri muita rejeição na minha vida. Eu sofri muita rejeição. Eu sou muito alta, né, eu sou alta. Nossa, o quanto que eu fui rejeitada, o quanto que eu fui humilhada na minha vida por causa da minha altura. As pessoas tiravam sarro por causa da minha altura. As pessoas tiravam sarro que eu era muito magra. Então, assim, quando eu falei pra vocês daquele tipo de pessoa que tem medo de abrir a boca porque ela vai ser reprovada, eu era uma pessoa assim. Nossa, quanto tempo da minha vida eu vivi dessa maneira. Eu tinha medo de expor a minha opinião, eu tinha medo de falar o que eu pensava, porque se eu colocasse aquilo que eu pensava, nossa, e se alguém falasse que eu estava errada? Mas, gente, era a minha opinião. E graças a Deus, eu tenho muito que ser curada, ainda tenho, porque eu falo, é um processo muito longo e demorado, como a gente sempre diz aqui, mas eu falo que graças a Deus hoje eu não tenho medo de falar aquilo que eu penso. Se eu tenho a minha opinião, eu vou falar, é claro, a gente tem que ter docilidade, a gente tem que estar na unção para poder falar as coisas, mas a nossa opinião não pode deixar de ser falada por medo do que as outras pessoas vão pensar. Então, por exemplo, eu não posso deixar de conversar com a pessoa porque eu não sei se ela vai desfazer de mim ou não.
Então é sobre isso que a gente está falando. E como eu já sofri na minha vida, como é triste a gente viver aprisionado pela rejeição, pelo medo, o medo de ser reprovado. Isso é muito triste. Como que é demasiadamente importante a gente viver essa cura da rejeição. Porque aí, quando que eu imaginava que eu estaria aqui diante de uma câmera falando com vocês hoje? Jamais eu pensei isso na minha vida, mas por graça de Deus, é obra do Espírito Santo, porque eu me abri para a graça, eu permiti que Deus operasse milagres e prodígios na minha vida. E é isso que Cristo trouxe. Eu também. Gente, eu demorei para assumir a questão da missão Curados para Amar na minha vida com medo da opinião dos outros, o que os outros vão dizer, quem que é esse rapaz, quem que é esse Leandro, né? Quem que é ele para estar à frente de uma missão, estar à frente de alguma coisa? Gente, é o medo da aprovação do outro, porque é uma rejeição que a gente... Que vão dizer? O que vão falar, né? Gente, Deus tem um propósito. E porque muitas vezes, gente, para nós estarmos aqui hoje, a gente teve que abrir mão de muita coisa mesmo. E quando a gente tem que abrir mão de certas coisas, isso requer reprovações das pessoas. Mas é aquilo que o Leandro falou. Davi, ele não se importou. José não se importou. Então, quando a gente sabe que a gente está no propósito de Deus, a gente não tem que se preocupar com o que as pessoas vão falar. Desde que nós estejamos na verdade, desde que nós estejamos na vontade de Deus, nós não temos que ter essa preocupação, o que vão falar. A gente tem que tapar os nossos ouvidos e ser feliz e buscar se realizar da maneira que Deus quer que a gente se realize, cumprindo o propósito dele na nossa vida. Davi, né? Davi, ele podia, nossa, meu pai nem me chamou, nem me tratou como dos filhos dele, pediu para levar os filhos de Jessé, me deixou lá no campo. Mas aí que tá aquilo que o Papa Francisco falou, a felicidade nasce da intimidade com Deus. Davi tinha uma intimidade com Deus. Ele era amigo de Deus. José, ele era amigo de Deus. Porque se ele não fosse, quando os irmãos dele chegassem lá, sabe o que ele ia falar? Falar, vocês fizeram aquilo comigo, me rejeitaram, fez de conta que eu estava morto, me vendeu como um escravo. Então o que vocês vão pagar por tudo que vocês fizeram para mim? Ele fez isso? Não, por quê? Porque ele viveu a intimidade com Deus. Quando os irmãos dele foram pedir perdão para ele, que reconheceram ele, que foi na segunda vinda, depois que eles voltaram, os irmãos foram pedir perdão e ele falou, não, naquela situação estava a vontade de Deus. Olha só, olha, vocês me jogaram no poço, vocês tentaram me matar, me venderam como escravo e lá estava a vontade de Deus, porque se não fosse aquilo lá, hoje eu não estava aqui no Egito. E quantas pessoas foram salvas pela minha sabedoria que Deus me deu? E vocês hoje estão sendo salvos, vocês estão tendo que comer por causa daquele dia. Ter uma pessoa de visão. Então, gente, temos que ter uma intimidade com Deus. Gente, mas fica isso para nós hoje. O olhar que Deus tem de nós, a intimidade com Deus. Gente, não deu para falar nada de rejeição, nem entramos. Mas a gente precisa de duas coisas aqui. Existe o amor afetivo e o amor efetivo. Então, sabe por que nós hoje vivemos tantos traumas e tantas feridas? Porque, principalmente antigamente, hoje muito ainda, existe muito o amor afetivo. Eu acho que hoje mais ainda. Viu? O amor efetivo, né? O que é o amor efetivo? O amor efetivo é aquele, eu trabalho. Amor, vamos supor, de pai e mãe, né? Pai e mãe. Colocar assim. Eu compro fralda pro meu filho, eu compro a comida pro meu filho. Eu não deixo faltar nada para ele, eu dou brinquedo, eu dou passeio, eu dou viagem, eu faço tudo para ele, tudo. Não falta nada para ele. E muitas vezes foi isso que aconteceu na nossa vida. Nós fomos ter um amor afetivo. Efetivo, né? E muitas vezes as pessoas falam, mas eu dou tudo pro meu filho, tudo que... Gente, eu dou... Como ele é ingrato, porque eu fiz de tudo. Eu dei a minha, né? Eu trabalhei a vida inteira, eu trabalhei em 3 serviços para poder dar tudo, não faltar nada para ele. Mas muitas vezes, gente, por exemplo, eu tinha uma calopsita dentro da minha casa, eu dava casa para ele, dava comida para ela também, né? Mas o amor, nós não fomos criados e nós temos que tomar cuidados com isso, o amor afetivo. O que é o amor afetivo? O fruto da rejeição na nossa vida é a falta desse amor afetivo, que é o amor do abraço, do carinho, da atenção, da valorização, do elogio, do estar presente. Demonstrar que a pessoa ela é importante, que ela faz diferença na sua vida. Por exemplo, se ela não estiver ali, ela vai fazer a diferença. Gastar tempo com aquela pessoa, né? É isto.
Então por isso que nós temos essas rejeições dentro de nós, porque nós tivemos muitas vezes o amor efetivo. Nós recebemos o amor efetivo, mas nós não recebemos o amor afetivo. Explicando aquilo que o Leandro falou, né, que ele teve a calopsita. E assim, gente, desculpa falar dessa maneira, mas é preciso falar para que a gente entenda. É preciso falar isso para que a gente entenda. Dá de comer, dá de beber, a gente dá para quem tem cachorro, a gente dá para o cachorro também. Então, como se diz, a gente dá isso para o cachorro, mas é necessário? Então, assim, o que falta? Falta atenção. E mais uma vez eu vou dizer, presentes. Precisa das duas coisas. Sim, presente não substitui presença. Presente não substitui atenção, não substitui afeto, não substitui amor, olhar. Será que a gente tem olhado? Será que a gente tem olhado? Agora eu quero falar um pouquinho com os pais aqui hoje. Porque, gente, nós temos a oportunidade de fazer a diferença na vida dos nossos filhos. Nós temos essa oportunidade. Se os nossos pais não tiveram, se os nossos pais não souberam, porque por ignorância, coitados, porque eles não sabiam disso, não tinha conhecimento disso, mas nós estamos tendo esse conhecimento hoje. Se você nunca teve, hoje você está tendo. E Deus está nos dando a oportunidade de ser diferente com os nossos filhos, de darmos afeto para os nossos filhos, de darmos atenção. Às vezes, o pai, a mãe já joga um celular na mão do filho desde os 5 meses. Por quê? Porque ali ele não chora, ali ele não dá trabalho, ali ele fica. Então a criança ela já cresce sabendo mexer no celular. O celular vai dar atenção, vai dar afeto, vai dar carinho. Então, eu gostaria muito de falar. Gente, vocês me desculpam falar desse jeito, mas eu sinto no meu coração de falar isso hoje. Às vezes até mesmo com a esposa, né? Eu dou tudo que ela precisa, eu compro tudo pra ela, mas dá afeto. A esposa dá afeto pro marido, dá afeto pros filhos, dá carinho, atenção, elogio, põe no colo. Gente, é o que faltou pra nós. E o que muitas vezes nós não temos que ficar esperto, Deus está nos alertando hoje para que não falte para os nossos filhos. Deus está nos dando a oportunidade de sermos diferentes hoje. É isso. Gente, não existe pessoas ruins. Existem pessoas que não foram amadas. Não existe pessoas ruins. Existem pessoas que não foram amadas. A falta de amor gera monstros. Gente, é isto. Mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Se você se sente como Davi, como rejeitado, como que não foi lembrado pelo pai. Se você se sente como José, que foi traído pelos irmãos, que foi jogado no poço, que foi vendido como escravo. Eu quero que o Espírito Santo te faça agora você se sentir como o Davi, que se tornou rei de Israel, que se tornou um profeta, que se tornou um homem bem-sucedido e vitorioso no Senhor. E vai falando para o Senhor agora: Senhor, vai me curando, vai me amando, vai me curando de toda rejeição, porque a tua palavra vai dizer: se meu pai e minha mãe me abandonaram, o Senhor me acolherá. Se o meu pai e minha mãe me abandonaram, o Senhor me acolherá. Vai falando para o Senhor agora. Espírito Santo, me cura e me liberte de toda rejeição. Me cura, Jesus, de toda falta de amor afetivo, de toda falta de abraço, de carinho, de atenção. Se houver alguma rejeição de sexo na minha vida, me cura, me liberta, Espírito Santo. Fui rejeitado por causa que situações de a mãe engravidou quando estava namorando, ou então engravidou de alguma pessoa. Que o Senhor possa tocar agora, porque a mãe pensou: como que eu vou criar essa criança? Às vezes o pai queria que tirasse a criança, às vezes os avós não queriam. Então vai tomando conta agora. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo tomando conta, vem agindo, agindo em toda e qualquer espécie de rejeição de qualquer pessoa que esteja assistindo nesse momento, que tu possas tocar, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vai falando: Espírito Santo, me cura, me liberta, Espírito Santo, de todas as rejeições que eu nem sei, que eu desconheço. Vai falando: Espírito Santo, vai curando toda a rejeição que há dentro de mim, todo o medo, toda a insegurança, todo o complexo de inferioridade. Vai falando: Espírito Santo, eu tenho medo que as pessoas me reprovem, eu tenho me preocupado com aquilo que as pessoas vão falar de mim. Pessoas que, até para se vestir, têm medo de serem zombadas dos outros. Pessoas que não se aceitam como é. Pessoas que têm vergonha do seu exterior. Pessoas que não se amam. O Senhor está curando pessoas que
você mesmo não se ama e você quer ser amada pelos outros, mas nem você se ama, nem você se aceita nesse momento. O Senhor está te tocando. O Senhor está tocando profundamente o seu coração e Ele está dando a graça de você se amar, de você se aceitar como você é. O Espírito Santo está curando pessoas neste momento, você também que foi rejeitada na igreja. Você não teve chance, não te deram oportunidade, não valorizaram os seus dons, os seus carismas. O Senhor está curando você agora. E o Senhor está falando, a igreja é o seu lugar. A igreja é o seu lugar. Você vai na igreja não por causa das pessoas, mas é por causa de mim. Você é um eleito, você é uma eleita do Senhor. Deus te ungiu. Não olha para a rejeição, mas olha para o Deus que tudo pode fazer na sua vida. Seja amigo de Deus. E olha a partir de hoje, a partir de tudo que Deus está fazendo na sua vida. Não seja ingrato com Deus, porque às vezes a gente não consegue algo que a gente queria muito, mas quantas coisas Deus faz na nossa vida todos os instantes, a cada momento, a cada instante da nossa vida, Deus ele tá operando na nossa vida. E a gente precisa ser mais grato, a gente precisa começar a agradecer mais a Deus. E a obra dele vai começar a acontecer maravilhosamente na nossa vida, que a gente vai ficar assim, falar, nossa, eu não acredito que está acontecendo tudo isso. E Deus ele pode fazer uma mudança transformadora na sua vida. Amém? Amém? Deus abençoe, gente. Estivemos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.